Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Sérgio Nogueira e estou hoje aqui no podcast PratiqueCast, Trajetória para a Evolução, no oferecimento da Pratique Instituto de Desenvolvimento Humano, cujo lema é Ajudamos você a evoluir. Ao final do nosso podcast, a gente costuma deixar dicas diversas para a sua evolução pessoal ou profissional, além de dicas de filmes, livros e muito mais material complementar que a gente pode disponibilizar em algum dos nossos episódios. Deixamos também ao final uma reflexão com a carta aleatória e uma música para o seu entretenimento. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E hoje aqui comigo, Andréa e Rose. Rose, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Como estão nossos ouvintes hoje, antenados para o nosso conteúdo? Bom dia, Andréa, como você está? Bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Tudo bem, e hoje o nosso tema é um tema muito legal para a reflexão dos nossos ouvintes e nossa também. Nós vamos falar sobre por que vale a pena estar vivo. O que será que a gente pode levantar neste sentido? Claro que vale a pena. Que muitas pessoas elas não encontram motivos para estar vivo. E aí acaba até a gente ficando mais filosófico. O que é estar vivo? É estar motivado, ir em busca dos seus sonhos, daquilo que você almeja. Gente, é uma construção diária, mas também é uma decisão, é uma opção. Tudo depende da atitude que você assumiu diante do dom da vida. Tem momentos, né, que a gente não tem motivo para vibrar com tudo que acontece. E aí a gente acaba ficando cego das oportunidades que a vida oferece. No dicionário, não sei se vocês já olharam, mas tiveram a curiosidade de procurar o que significa viver. Significa estar com vida, ter vida. Então, viver o que é? Buscar algo de positivo, buscar seus objetivos, buscar algo que te faz feliz, que te leva, te coloca em movimento. Eu lembro de reuniões de família, de tio, pai, falar para morrer basta estar vivo. Né? Tem algumas coisas... Lembro, para morrer basta estar vivo. Tal. E aí a gente tem uma lista de coisas que a gente precisa ter raciocínio, racionalmente, pensar, poxa, por que eu estou vivo? Por que vale a pena viver? Por que vale a pena acordar todos os dias e fazer o que a gente faz? Não é assim? Acho que a Rose falou em reflexão, acho que a reflexão é nesse sentido. É verdade, é verdade. Existe uma coisa bem interessante que a gente pode falar antes aqui. Então, Sérgio, uma coisa que você comentou aí, né? Eu quero fazer essa pergunta para os nossos ouvintes. Você sabe por que você levanta todos os dias, né? Todas as manhãs? Se você consegue responder essa pergunta, então você já encontrou o seu propósito, você já encontrou assim a sua missão de vida. E tem um termo que é muito usado, é um conceito japonês, na verdade, que eles falam que a razão para se viver é chamada de Ikigai. Todos nós temos o nosso Ikigai, e ele está vinculado ao nosso propósito de vida, à nossa missão. Tem até um livro que chama Ikigai, O Segredo dos Japoneses para uma Vida Longa e Feliz, do Hector Garcia, do Franceschi Miralles. Todos nós aí, nossos ouvintes, podem procurar esse livro, é um livro bastante interessante. Eu também fiz pesquisas pela internet, quando a gente põe Ikigai, e vem um grafiquinho, assim, uns círculos interligados, é isso mesmo? É um diagrama, isso daí é um diagrama. Então, e a forma, né, da gente encontrar esse nosso Ikigai é por esse diagrama do Mark Wynne. Ele pode ser empregado como um instrumento de autoconhecimento e aborda assim diversas áreas de interposições da nossa vida pessoal e da nossa vida profissional. Entendi. Esse diagrama, né, de Mark Wynne,
ele é composto por 4 círculos. 4 círculos. Então, nossos ouvintes, imaginem aí na cabeça aí 4 círculos que se sobrepõem. Então, um dos círculos é aquilo que você ama, e isso está vinculado à nossa missão. O que o mundo precisa está ligado à vocação. Então, o outro é vocação. A outra bolinha. A outra bolinha, o outro círculo é a vocação. É. Aquilo que você é pago está vinculado à sua profissão. Isso, então, é outra bolinha. O outro círculo, profissão. Então, nós já temos 3 bolinhas, né? 3 bolinhas. Nós temos a bolinha da missão, nós temos a bolinha da vocação e a bolinha da profissão. Tá. E a 4ª bolinha é aquilo que você é bom e está ligado à sua paixão. As 4 bolinhas sobrepostas vai ter o centro. E nesse centro, que é a intersecção de tudo, entre a missão, a vocação, a profissão e a paixão, é o nosso Ikigai. Deixa eu colocar aqui, então, claro para o ouvinte, porque nós estamos no rádio, praticamente, né, gente? Sim, nós estamos aqui tentando fazer com que o nosso ouvintes imaginem essas 4... Isso, as 4 bolinhas no lugar que a gente está querendo que o ouvinte imagine as 4 bolinhas exatamente onde a gente quer, e não é bem assim que acontece. É, lógico. Se você colocar no Google, óbvio que você vai saber o que é o Ikigai e vai ver os círculos no jeito que a gente está falando. Mas o que a Rose está querendo dizer é que tem uma folha, por exemplo, quadrada. Aí, no canto superior esquerdo, você coloca uma bolinha, no direito outra, embaixo outra, embaixo outra. Então, você fica com 4 círculos que, se você aproximá-los ao mesmo tempo, eles vão criar uma intersecção. Acho que ficou bom essa explicação. Eu acho que ficou bom, é isso aí. Eu acho que ficou bom. Continue. Acho que sim, dá para entender. Dá para entender. A Andréa disse que entendeu. Então, e toda essa intersecção, toda essa junção da nossa paixão, da nossa missão, da nossa profissão, da nossa vocação, a gente acaba descobrindo o nosso Ikigai. Não é bacana isso? Eu achei muito interessante. Eu também, mas o nosso Ikigai é uma missão, é isso? Seria a missão? Nessa intersecção estaria a nossa missão, o nosso propósito, Rose? Exatamente. Estaria a nossa razão de viver. Estaria a resposta na pergunta: por que você se levanta todas as manhãs? Quais são os motivos que te levam a acordar todas as manhãs para a vida do universo, fazer o que você faz, trabalhar naquilo que você trabalha, né, ajudando as pessoas? Eu achei bem bacana. Eu acho que é legal a gente dar um exemplo. Eu gostaria de desenvolver isso que você falou. Por que você acorda todos os dias? Qual seria o exemplo? No meu caso, eu acordo todos os dias e gosto de fazer café. Então, já é uma das coisas que vale a pena viver, tomar café, ou fazer o café, né? Então, vou pôr aqui, vou pôr uma lista aqui, café, tomar. Hoje, gente, eu fui até a padaria, e fazia tempo, porque a gente está em casa, comendo as coisas aqui em casa mesmo, né? E eu pedi um pão na chapa. Gente, olha, pão na chapa é outra razão para ficar vivo, tá? Então, pão com manteiga. São 3 razões aí, Sérgio. 3 mais uma. Pão na chapa, ir na padaria, tomar café da manhã, tomar café na manhã na padaria. Eu gosto de café com leite ou um chocolate. Pão na chapa e depois no meu propósito de acordar para tomar café na padaria é comer aquele sonhozinho, mini sonho com creme. Tem as Carolinas também, gente. Não pode Olha, a Andréia vem de Carolina. Vai aí, Andréia. Quais são essas suas? Qual é a primeira coisa que você faz? Você também gosta de tomar café da manhã na padaria?
É uma delícia, né? Só que assim, eu gosto muito de doce, então eu já vou pensar nas Carolinas, nos sonhos, nas bombas de chocolate, eu já vou numa linha muito mais engordativa, vamos dizer assim, ó, nem existe essa palavra, mas entre aspas. Mas é Mas engordativa mesmo. Tem jeito. E aqui nesse exercício que a gente já está fazendo a lista aqui, eu já botei umas 8 coisas aqui, Carolina, etc. Inclusive, né? Por que que a gente acorda e por que que a gente está vivo? Por exemplo, eu sei que a Rose foi morar no interior agora nessa pandemia. Então, quando ela acorda, ela tem que soltar os cachorros. É uma razão que você está viva, Rose? Na verdade, assim, eu não estou viva por causa dos meus cães, né? Na verdade, eu estou viva por uma série de coisas. Os cães fazem parte da minha vida, né? Porque eu adoro pet, né? Sou muito ligada aos bichos. Então, a minha rotina aqui realmente no interior é interessante. Mas, assim, um dos motivos que eu acordo, né? Por que que eu levanto todos os dias? Porque eu amo a vida. Eu acho que a vida te dá muitas oportunidades, né? E a gente perde, às vezes, algumas oportunidades, a gente acaba não olhando com olhar, assim, um pouco mais de atenção para aquilo que a vida te oferece, né? Eu gosto da vida. Não tenho medo da morte, eu gosto da vida e não tenho medo da morte. Mas isso aí é um assunto que a gente vai falar outra hora, em outros esse é um episódios. tema para um próximo episódio. No caso do que a gente está fazendo, esse nosso episódio tem o objetivo de fazer você refletir sobre os objetivos que você tem para viver, porque é muito importante. Então, as coisas materiais que a gente está falando, comer alguma coisa gostosa, tomar algo que faça você sentir prazer, como um chá, um café, um chimarrão, né? Ou até uma pinguinha de manhã. Tá cheio de gente que toma pinga de manhã. Gente, É verdade, né? eu fui Os jogar mineiros, tem tênis. mineiro, né? Deve ter mineiro ouvinte nosso aí. O mineirinho adora uma cachaçininha, né? Gente, eu Olha, também gosto. então, e aí eu fui jogar bola uma vez, 8 da manhã eu jogava tênis, e eu passei no bar para tomar um cafezinho antes de começar a jogar, e tinha um cara, pediu um conhaquezinho lá, e pá, meteu Uau! bala. Então, assim, é um prazer para ele, né? Provavelmente não seria um alcoólatra, né? Uma pessoa que bebe até cair, mas deve ser um prazer, eu acho que isso faz parte de cada um, né? Assim, a escolha nisso que a gente está falando aqui no nosso programa é particular, né? Nós não estamos aqui de forma nenhuma querendo impor as nossas vontades e os nossos motivos para você. Eu queria compartilhar mais uma coisa, juntar aqui tudo que já está sendo, que já foi dito aqui, que muitas vezes nós deixamos de olhar uma oportunidade porque nós estamos tão presos numa rotina que nós deixamos de ver as coisas. Quantas vezes você passa na rua no mesmo local e não deixa de apreciar, às vezes, uma árvore que floresceu, está cheia de flores, que está cheia de, não sei, bonita, que nem aqui na porta da minha casa, eu fiz até questão de bater uma foto, porque ela estava cheia de florzinhas amarelas e depois começou a cair tudo na minha calçada, e eu acho lindo, sabe, ver a árvore cheia de flores e de repente ver a minha calçada cheia de flores. Por mim eu deixava tudo lá, sabe? Porque eu acho lindo. Mas aí eu falei assim, melhor tirar, porque se alguém passar, pisar numa florzinha dessas, se escorregar, já viu o problema. Então vamos tirar. Mas por mim eu deixava ali tudo florido, sabe? Porque eu acho lindo a gente poder conviver nesse ambiente, né, de cidade urbana, e ter a chance de olhar para isso. Quantas vezes apreciar um pôr do sol, um nascer do sol aqui na cidade, as pessoas estão correndo, nem olham para isso. Outra coisa que eu acho que uma das coisas dos meus 100 motivos, sabe o que é? Vou compartilhar com você. Todo dia de manhã cedo, à tarde e de madrugada, eu escuto o som dos pássaros aqui nas árvores da minha casa. Imagina, no meio de São Paulo, e eles estão aqui, vem os papagaios, as maritacas, né? Eles vêm todos aqui, ficam gritando, conversando. Eu me sinto assim muito feliz de poder ouvir isso. Isso é uma coisa que me deixa assim, sabe? Fala assim, caramba, eu aqui no meio da cidade estou tendo a chance de ouvir isso, de estar aqui dentro de casa deitada
e está ouvindo eles. A Rose já não posso nem falar, que ela está lá no campo, lá no interior, ela deve ouvir direto, mas aqui no em São interior, Paulo é difícil. Aqui no interior a gente ouve até grilo, ouve o Não é? coachar de sapo. Eu não tenho lago aqui próximo, né? Quer dizer, não tenho lago nem aqui perto da chácara, mas a gente ouve os barulhos, os sons noturnos. Eu acho interessante esses sons noturnos. E de manhã também, André, você falou dos pássaros, aqui chove de pássaro e ainda eu tenho o prazer de colocar comida para eles. Eu não gosto de pássaro preso, então todos eles estão livres aqui. E a gente tem uma mesa aqui que a gente deixa comida para eles, deixa fruta, deixa comidinha lá, o pistezinho, comidas, frutas secas, essas coisas, e eles ficam o dia inteiro aqui. Aliás, acho que eles ficam me esperando, viu, gente? Eles me esperam para dar comidinha para eles. Então, uma coisa interessante que a gente já falou no nosso primeiro episódio, é que o podcast ele é atemporal. Então, é sempre legal a gente situar o ouvinte no mundo, que nem eu digo, se você estiver ouvindo esse podcast em 2050, volte aos anteriores, tal, inclusive, e vejam os outros. Por que eu estou situando nesse momento? Porque as maritacas, os passarinhos, eles ficaram muito mais ativos quando veio a pandemia e o pessoal saiu da rua. Vocês perceberam isso? Eu já fotografei umas 5 vezes a maritaca ali na minha sacada aqui do apartamento. E o interior, que a gente está também situando, a Rose, é o interior de São Paulo, Itupeva, né? Caso vocês estejam nos ouvindo em Nova Delhi, é aqui São Paulo, Brasil, tá? Cuja capital é Brasília, não é Buenos Aires, vamos também situar. E, no caso, a gente está falando aqui, a Andrea comentou de uma lista, ela falou que ela listou 100. Existe uma prática, né? Existe uma prática que a gente costuma fazer, que é fazer uma lista das coisas que você gosta, que você quer fazer e tudo mais. E aí a gente vai deixar no fim mais para vocês esse tipo de prática. O que eu quero dizer é, você não pode morrer antes de escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. Isso é verdade para vocês? O que vocês acham? Muitas pessoas repetem essas 3 frases que você falou. Tem verdade nisso? Parece que foi passando de geração para geração. Pois é. Agora, eu vou dizer a minha opinião. Na verdade, cada pessoa, ela olha diferente para a vida. Então, nem sempre o que é valor para uma pessoa é valor para outra. Então, faz muito sentido dizer assim, vou escrever um livro, porque o livro tem uma simbologia de deixar um legado, né, para a humanidade. De plantar uma árvore, porque você está contribuindo com o mundo. E de deixar um filho, porque você está deixando a sua herança, vamos dizer assim. Olha que Então, lindo. às vezes, as pessoas elas têm que pensar que em cada uma dessas situações, às vezes, para ela, é um outro formato. Às vezes não é deixar um livro, mas às vezes pode ser fazer uma outra coisa que vai deixar um legado, né? Então, em cada situação, se atentem para isso e vejam o que faz sentido para você. E Agora, se fizer disse, sentido, né, o livro, se eu fizer vou dizer sentido. que para mim faz sentido o livro, tá? Porque Escrever eu livro? já fiz um, já participei de um, já vai sair o segundo, junto com vocês. Então, nós vamos ter aí um livro, né, da metodologia do comportamento humano juntos, né, nesse livro. Então, para nós faz sentido essa parte do propósito, deixar um legado com um livro. Então, na verdade, assim, eu não posso falar, eu já também estou escrevendo o livro, como você acabou de falar, né, André? Fizemos aí o capítulo com a autoria da metodologia do comportamento humano e já plantei uma árvore. Só não tive filho, mas se a gente pode falar que os pets são filhos, então eu estou bem conectada com o mundo, né? Estou bem assim com a vida, né? Estou bem conectada. É verdade. Então, assim, esse primeiro que o Sérgio falou de ler um livro, de escrever um livro, eu também já participei. Também já estou caminhando e espero poder fazer outros. Uhum. Agora, da árvore, eu já plantei, sim, lá atrás da minha infância, quando você tem aqueles eventos de escola, eu já tive essa oportunidade também. Agora, de ter um filho, eu também não tive, mas o que eu faço hoje é
ajudar as pessoas. Então, de alguma forma, ou com o meu trabalho hoje, eu procuro ajudar essas pessoas, transmitir um pouco do meu conhecimento, levar algumas experiências minhas para contribuir com elas. É uma forma de eu trabalhar isso sob uma outra visão, porque eu vou até fazer um link aí sistêmico. Você vem porque seus pais te deram a vida, então você ganhou a vida dos seus pais. Então, em algum momento, você vai dar a vida para um outro ser. Agora, caso isso não aconteça, você contribui com o mundo de uma outra forma. Então, você pode levar experiências, ajudar, fazer um trabalho comunitário, você pode criar um projeto de vida que ajude os outros seres humanos. Então, eu queria deixar aqui essa visão um pouquinho sistêmica. É uma outra, inclusive, é outro motivo para você estar vivo, é você fazer o bem e ser importante para outra pessoa. Tem a ver com o legado que a Andrea acabou de falar, né? Quando você for embora, o que você fez de bom? Para o mundo, que é a coisa de plantar a árvore, por exemplo, ou para alguém que você fez o bem, que você foi importante, que você mudou a vida dessa pessoa. Eu, como autor também de um livro de crônicas, pessoal, né, um livro que eu falo sobre situações do dia a dia, eu já tive retorno de pessoas que falaram, olha, por causa disso que você escreveu, eu fiz isso. Então, a gente impacta a vida das pessoas, que inclusive é o motivo da gente ter um podcast voltado para o autoconhecimento. Esse ditado, você tem que plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho, ele foi criado antes da existência do podcast, porque poderia fazer parte da lista. Você tem que fazer um podcast, você tem que gravar um vídeo no YouTube, você tem que fazer uma dancinha no TikTok, né? Se a gente atualizar, não é verdade? Se a gente atualizar a lista. Atual, né? E se você pro dia estiver... atual vai ser isso. Se você estiver nos ouvindo em 2050, talvez coisas novas, né? Ter um holograma próprio, alguma coisa desse tipo, ter a sua própria nave espacial, o seu carro voador. Já ter o seu terreno em Marte. Mas olha, outra coisa que vale a pena estar vivo é quando você quer conhecer lugares. Que lugares vocês sonham em conhecer, gente? Eu já fui para Paris, já fui para o Egito. Eu quero ir para a Índia, quero para o Japão, quero para a Escócia, ainda são lugares que eu não fui. Você não combinou comigo de ir para Dubai? Cadê? Pois é, né? Dubai também, olha, Dubai deve... Fala onde você quer ir. A Andrea quer ir para Paris. É assim, tem um lugar que eu gostaria muito de conhecer, que é o Egito. Porque eu sempre, desde criança, sempre fui uma apaixonada pela parte das pirâmides. Então, eu gostaria muito. Você falou de Paris, eu acho que Paris, ele me remete muito ao romantismo. Uma pessoa que vai para Paris, olha para o Rio Sena e fala assim, nossa, fazer um passeio aqui num barco no Rio Sena, bem acompanhado, tomando uma champanhe, é fantástico para quem é romântico, vamos dizer assim. Olha. Então, acho que a primeira coisa que a pessoa precisa parar é olhar e falar assim, qual é o meu estilo? Eu gosto de ir em lugares rústicos também. Então, eu gosto de lugares, como aqui no Brasil, eu fui em alguns, Morro de São Paulo, que é um lugar mais rústico, que é tudo, você faz tudo a pé, ruas de terra, Arraial da Ajuda, Itacaré, são lugares mais rústicos. Eu gosto desse tipo de lugar. Inclusive, André, eu lembro de ter visto uma cobra no seu pescoço. É cachecol aquilo? Caramba, é verdade. Você me lembrou dessa viagem que eu nem tinha comentado aqui. Eu fui para Bonito, no Mato Grosso, e lá você tem muitas atividades, muitas coisas assim em relação à natureza. Então, você desce corredeira, você faz mergulhos, tem rapel, tem um monte de coisa. Eu procurei fazer tudo que estava ao meu alcance, justamente porque eu gosto desse tipo de atividade. Mas lá tem um projeto que chama Projeto Jiboia. Então, você vai nesse local um dia, eles fazem toda uma dissertação sobre a história, né, desse réptil, e eles têm uma jiboia, assim, tipo de uns 5 quilos. E o rapaz, ele faz a palestra inteira com essa jiboia em volta do pescoço dele. E no final, as pessoas que estão assistindo têm a chance de ir lá e colocar essa jiboia no pescoço.
Aí eu falei assim, eu já estou aqui, eu não vou perder essa chance, né? Lá fui eu lá colocar aquela jiboia no pescoço. Aí você vem, você coloca 5 quilos com aquele serzinho assim que você olha e fala, porque a impressão que você tem é que ele é molhado, né? Que ele é gosmento, e na verdade não, ele é quente, é liso. Aí você põe aquela jiboia no seu pescoço e fica lá, ai meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Aí você fala assim, não, mas eu tenho que dar uma risadinha, eu estou tirando a foto, vamos sorrir e dizer que está tudo bem aqui. Mas é uma experiência muito interessante para quem tiver a chance, tiver a coragem, faça, porque eu acho que vale a pena. Eu acho que, engatando nessa experiência, eu acho que uma outra experiência que eu tive particular foi saltar de paraquedas também, que eu acho que era uma das coisas que eu gostaria de fazer, estava na minha lista, que era saltar de paraquedas. E a Rose andou de balão por esses dias. Na minha lista estava andar de balão, né? E eu tive a oportunidade de fazer isso aqui no Brasil, em Santa Catarina. Saltar de paraquedas não está na minha lista, viu, André? Quer dizer, eu adoro voo, né? Mas ainda acho que eu tenho um pouco de medo. Então, os meus ouvintes, uma das coisas que está na minha lista também, né, uma das coisas para fazer antes de morrer também, aliás, nem precisa antes de morrer, né, gente, a qualquer momento, é conhecer lugares aqui no Brasil que são muito bacanas, né, que eu não conheço e tenho vontade, Chapada dos Guimarães, Chapada dos Veadeiros, né, a Andrea estava falando de lugares rústicos, então deve ser, assim, uma coisa muito bacana, né, muito legal de ficar, nem que for uma semana para conhecer tudo isso. Olha, essas coisas rústicas, de natureza, de ficar matando muriçoca e mosquito espantando, antes vocês me mandam fotos, tá? Porque eu não quero ir, tá? Não faz parte do que eu quero. E uma coisa de viagem que é muito importante, a Rose comentou, coisa de antes de morrer e tal. Eu lembro de uma história, quando eu tinha 20 anos, estudava e trabalhava na Cosipa como estagiário. E uma amiga que trabalhava comigo, que era estagiária também, mesma idade, viajou para o Egito. Ela viajou sozinha. Fui conhecer o Egito e tal. E ela contou uma história que me marcou muito sobre um senhor idoso de 60 anos. Gente, idoso de 60 anos. Esse idoso era mais novo que eu, tá? Então, só para vocês saberem que o idoso de 60 anos sonhava em entrar nas pirâmides. E que no dia o calor estava mais de 40 graus e ele não conseguiu descer do busão para fazer a visita dentro das pirâmides. Eu entrei lá nos túneis da pirâmide, tem hora que você tem que entrar agachado, você fica vendo a traseira da pessoa que está na sua frente durante um tempo, e aí a fila para. É um negócio meio claustrofóbico, que para a Andrea saber como é que funciona. Então, me marcou muito a situação de que se você esperar muito para fazer alguma coisa, pode ser que você não tenha condições físicas. Então, fica aqui uma reflexão. Se você quer ir para algum lugar, principalmente um lugar meio Índia, que nem a Rose falou, Egito, como a Andrea comentou, nós temos que ir enquanto nós temos saúde, porque tem gente que faz o plano de vida. O que a gente está falando? A gente está falando numa lista. Nessa lista a gente fala, eu quero me formar, aí você faz uma faculdade. Eu quero ter um carro próprio. Eu quero ter uma casa, aí você financia aquela casa de 25 anos. Eu quero ter uma família, aí você casa com alguém que você acha que é para toda a vida. Eu quero ter um filho, né? E aí, quando eu me aposentar, eu quero ter uma vida tranquila. Se você esperar tudo isso para depois viajar, será que você vai ter saúde? Então fica aqui uma reflexão para que você faça tudo aquilo que você sonha e que você planeja, enquanto você tem saúde, que também é um dos motivos para a gente estar vivo. Não é verdade? Fato, a saúde é fundamental, tem toda a razão. Uhum. E essa é uma verdade, porque tem alguns lugares que, se a pessoa gosta realmente de viajar, tem alguns lugares que existem algumas limitações depois, com os anos. Então, a pessoa tem que pensar nisso também. Eu lembro do deserto de Atacama, eu acho que é um dos lugares que você não tem conforto e você viaja, né? É uma das coisas aqui, né, no Chile, né, na América do Sul. Não é verdade? Gente, eu lembrei também que o Rio Sena, para fazer um passeio romântico, a gente podia abrir uma empresa de gôndolas lá. O que vocês acham? Adorei a sua ideia. Vamos fazer as gôndolas que nem tem em Veneza? Que nem tem em Veneza, é um passeio romântico, porque quando a gente entra no Sena, só tem aqueles barcos cheios de turista.
Aí, quando o barco está passando na Torre Eiffel, todo mundo vai para o lado, o barco até fica torto, porque todo mundo quer fotografar a Torre Eiffel. Então, assim, aquilo não é romântico. É romântico porque tem os pratinhos ali, umas taças de vinho, tem uns passeiozinhos legais lá. Mas, olha, uma empresa de gôndola em Paris, eu tô topando. O que vocês acham? Quem quer ser Eu acho sócio? fantástico. Já imaginou? Você faz tudo um Uhum. preparo, deixa uma champanhe para o casal. É, Vai ser bem legal é. mesmo. E o barqueiro vai cantar o Sole Mio, a gente traduz por francês, né, para ficar de acordo. O que vocês acham? Eu acho interessante isso, Sérgio. Acho Então, bacana. e tem uma dinâmica que a gente usa nos nossos treinamentos, eu que sou trainer, que é perguntar para a pessoa por quê, várias vezes. Rose, por que vale a pena estar vivo? Vale a pena estar vivo, porque nós temos aqui coisas importantes que a gente está fazendo. Podcast, por exemplo. Olha que bacana, a gente está tendo a oportunidade de passar informações legais e estar conectado com o ouvinte. Vale a pena estar vivo por conta disso. Um dos motivos. Então, eu vou perguntar de novo, por que vale a pena estar vivo? Outra Vale a coisa. pena estar vivo porque eu respiro, Outra. Por quê? porque a gente vive o momento presente, é isso que é importante na vida. Por quê? Porque a gente consegue se reconectar com a natureza, se Por quê? conectar com a natureza, Por quê? porque a gente está rodeado de amigos, porque a gente se mantém vivo, porque a gente precisa ter calma, e sabe por quê? Isso é seguir o seu Ikigai. Olha. Andréa, está preparada? Já fez uma lista para responder rápido? Estou preparadíssima. Então vai. O que vier na cabeça. Vale a pena viver porque eu tenho a chance de contribuir com o mundo e contribuir com as pessoas. E por quê? Porque isso me deixa feliz. E por quê? Porque não existe nada melhor nesse mundo do que poder contribuir, ajudar, passar o nosso conhecimento para uma outra pessoa. E por quê? Você está cheio dos porquês. Essa ferramenta é os 5 porquês. Pergunta para mim, Causa, pergunta raiz para do mim. Quem vai perguntar problema. para mim? Quem pergunta para mim? Vai. Eu pergunto, Então, rápido. por que você merece viver? Para tomar café. Por quê? Por quê? Para tomar com pão com manteiga na chapa. Por que o pão com manteiga? Não é para perguntar por que eu estou respondendo, é só para perguntar por quê. Isso é uma dinâmica. Por quê? Porque eu quero ir na padaria. Por quê? Para saltar de balão. Por quê? Para colocar uma cobra no pescoço. Por quê? Para dar mamadeira para o leão lá na Argentina. Tem um zoológico lá que deixa você dar mamadeira para o leão. Por quê? Para subir de balão e pular de paraquedas do balão. Olha, isso ninguém fez. Essa é outra coisa legal também. Você pula no balão, tem, né? com o paraquedas nas costas e pula. Tem? Então é essa que eu quero. Tem. Você pode sair de um balão. Sim, de tem paraquedas. essa opção também. Mas o balão é mais baixo que o avião, né? O pulo do paraquedas do balão é mais baixo. Né? Eu subia, com certeza sim, que eu consegui no balão, eu subia 1.600 metros. Eu acho que é pouco, né? Pouco, óbvio. Mas já, para quem tem medo de altura, né? Então, nossa, você subiu tendo medo de altura? Parabéns. Eu descobri isso numa viagem que eu fiz para Cancún, mas bom. Depois eu conto no outro episódio. Pensei que você tinha descoberto isso quando o balão começou a subir. Não. Eu descobri que eu tinha medo de altura numa outra viagem que eu fiz, que eu tive que subir num lugar bem alto, enfim. Mas isso aí a gente vai contar no outro. Quando a gente falar de medos... Boa. Isso, aí a gente fala. Que é assunto para um outro episódio, a gente vai falar de medo de altura, um dos medos, que cada pessoa tem os seus medos. Gente, vamos ficando por aqui. Esse nosso episódio, nós gostaríamos de passar para você essa reflexão. Quais são os motivos para você estar vivo? Eu, Rose Moraes e Andréa Aber nos divertimos muito com esse episódio. Esperamos ter trazido você conosco nessa aventura e ter feito você pensar nas coisas que dão prazer para você e que fazem você acordar todos os dias e querer estar vivo. Tem uma atividade que a gente pode passar para você que está nos ouvindo. Andréa, passa? Passo sim. Na verdade, tirando algumas brincadeiras, é um tema bem profundo. E lembre que a vida é um presente que nós recebemos.
e pense o que você realmente tem feito com a sua vida. Olhe para isso, pense mais sobre isso, tenha mais problemas reais do que problemas imaginários. E a nossa dica de hoje é justamente essa: pare, se coloque numa posição confortável, coloque uma música, pegue uma folha de papel, um caderno e comece a escrever sem motivos por que você merece viver. Nós fizemos uma brincadeira aqui entre nós três, que já vai te ajudar a ter algumas ideias, mas pare, reflita, projete, escreva realmente aqueles motivos pelos quais você merece viver. Você vai se surpreender fazendo essa atividade. Fica a dica, livros que você gostaria de ler e ainda não leu, filmes que você gostaria de ver e ainda não viu, séries que de repente você gosta e que agora pode, de repente, maratonar aí nesses lugares, um podcast que você não pode deixar de ouvir, que é o nosso, não esqueça disso. Temos carta aleatória também? Temos, estou embaralhando as cartinhas temos aqui. Vamos ver qual vai ser a nossa mensagem? Temos carta aleatória hoje. Essa carta aleatória, André, com certeza vai ter tudo a ver com o nosso episódio, vai ter com o momento de vida que o nosso ouvinte está passando, seja em 2050, seja em 2022, qualquer que seja o tempo. Esta carta que a André acabou de tirar, pode falar, André. Olha a mensagem que fica de hoje. Tudo depende de como vemos as coisas e não de como elas são. É de Carl Jung, né? Na verdade, olha, pense comigo, quantas coisas às vezes a gente olha e ao mesmo tempo não está vendo. Quantas oportunidades nós deixamos de ver. Então, tudo depende da forma como você olha o mundo, de como você olha para as pessoas, de como você olha para como as coisas acontecem na sua vida. Então, fica essa reflexão, fica essa mensagem para essa próxima semana. Tudo depende de como vemos as coisas e não de como elas são. Olha, gostei. Acho que mais aleatória e menos aleatória do que isso, impossível. Considerações finais de mais alguém? Dona Rose Moraes? Eu quero fazer uma consideração aqui, então, né, indo nessa porque vale a pena viver, porque que a gente está vivo, eu deixo aqui uma reflexão e uma maneira de você se manter sempre ativo, agradeça, reconecte-se com a natureza, viva o seu momento presente e siga o seu Ikigai. E esse, então, foi o nosso podcast de hoje, com o tema Por que vale a pena estar vivo? Por que vale a pena estar viva? Faça a sua lista, faça a sua reflexão sobre cada um dos itens que você colocar nesta lista e esperamos vocês em nossos próximos episódios. Fique agora com o tema musical pelo Jorge Roberto, meu amigo, que vai cantar para vocês. E aqui a gente se despede. Tchau, gente. Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Eu vim cantar mais uma composição minha para vocês em primeira mão. Chama-se Vale a Pena. Se achegue que a vida é curta, se achegue meu bem querer. Eu quero é tocar viola pra o meu coração te ver. Se achegue que a vida é turva e o amor uma flor tão rara. Empresta a luz dos seus olhos, ó minha doce pequena, pra eu saber que a vida vale a pena. Se achegue que a vida é curta, se achegue meu bem querer. Eu quero é tocar viola
meu coração te vê, se achegue que a vida é turva e o amor uma flor tão rara. Empresta a luz dos teus olhos, ó minha doce pequena, pra eu saber que a vida vale a pena. E